A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do Triple Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Ei, pessoal, eu sou a Larissa Machado, atual Head of Community and Partnerships aqui no Rive. E hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial, que é a Ludmila, e ela vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que todas as empresas já passaram por isso e têm dificuldade com isso, que é um dos 5 grandes problemas que a gente enfrenta em vendas, né? Que é a contratação. Eu queria convidar a Ludmila para contar aqui para a gente como encontrar e conduzir talentos nas vendas, viu? Ludmila, seja muito bem-vinda e aproveita e já se apresenta para o pessoal quem você é e o que você faz aí na Solids. Show de bola. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando da semana aí de marketing e vendas. Tenho certeza que vai ser uma semana muito rica de conteúdo, com vários participantes muito feras aí de mercado. Bom, eu sou Ludmila, eu sou diretora de vendas aqui na Solids, diretora comercial. Estou na frente do comercial já tem 5 anos mais ou menos, e eu tive a oportunidade de pegar essa máquina de Inside Sales e sair dela de 5 para 80 vendedores. E isso foi fantástico, assim, é uma experiência única, e o que mais doeu, assim, e graças a Deus a gente tem um produto para ajudar a gente, mas que dá aquela dorzinha, né? A incerteza ali, será que eu estou contratando o talento certo ou não? E vem todos esses desafios, né? Eu sou formada e especialista em liderança e gestão de pessoas, bastante focado na área comercial, já rampei muitas pessoas aí, muitos closers, SDRs, várias máquinas diferentes, não só de Inside Sales MRR, que é a receita recorrente, né, mas também tenho a experiência ali na receita de one shot, né, que é aquela famosa receita de te dou um produto, você me dá o dinheiro e ali a gente faz toda a relação de carteira de clientes. E essa é a minha trajetória, já participei, sou especialista em marketing digital também, essa é a minha formação inicial, e tive a oportunidade aí de iniciar e estruturar a máquina de inbound marketing da Solids. Poxa, sem palavras, né? Se a gente quer experiência, quer trazer alguém que domine esse assunto, acho que a gente está no lugar certo, viu? E, assim, até para a gente começar, Ludmila, eu acho que, assim, uma coisa é fato, né? Uma empresa sem profissionais engajados e qualificados, ela não vai conseguir prestar bons serviços. A empresa, ela é aquilo que os seus profissionais mostram, que os seus profissionais entregam. E para a gente começar, uma coisa que é um fato, né? Que a gente sabe que uma empresa sem profissionais engajados e qualificados, ela não consegue prestar bons serviços e se destacar no mercado em que ela atua. A empresa é composta pelas pessoas e ela é vista pela forma como as pessoas expõem isso para o mercado. E aí eu queria te fazer uma primeira pergunta, Ludmila. Como criar a estratégia para descobrir quem são esses talentos? Isso é o grande primeiro passo, né? As pessoas são o principal ativo de uma empresa. Então, você deve escolher, de fato, a dedo, as pessoas para compor o seu time de vendas ali, né? Vendas têm passado por uma transformação de mercado. Os vendedores, os inside sales, principalmente, existem vários cursos, formações, conteúdos riquíssimos e relevantes, né? A Rive é uma referência também nisso. Então, eu acho que para atrair esses talentos, o primeiro passo, sim, deve ser trabalhar muito forte a questão do employer branding. O que é esse famoso employer branding, né? Ou seja, a marca empregadora? É você se posicionar muito bem em relação à marca, ser uma empresa desejada, ter líderes que inspiram, e inspiram não só internamente, mas inspiram externamente, que publicam isso, porque quantas pessoas olham para algumas referências de mercado e falam, nossa, meu sonho é trabalhar com essa pessoa. Então, é desse jeito que a gente atrai bons talentos, sabe? Trabalhando muito forte essa questão da liderança, trabalhando muito forte esse ponto mesmo de cultura. Qual é a cultura da sua empresa? Essa cultura faz sentido? Você vende um produto, você entrega uma solução que faz sentido e que muda a realidade das pessoas?
Então, tudo isso atrai vendedores diferenciados. Não só aqueles vendedores que estão atrás de dinheiro mesmo, né? O vendedor gosta de dinheiro, é fato isso, mas que quer ir além, sabe? Que quer realmente ser referência no mercado, que enxerga que aquela empresa que ele vai entrar consegue desenvolvê-lo, né? Então, por muitas vezes, tem várias empresas, principalmente no mundo comercial, que a gente tem espaço, né, e budget para ser criativo ali, para criar atrativos para essas pessoas, aceleradores para essas pessoas, e tem tantos programas legais e interessantes assim que são pouco publicados e divulgados. Então eu acredito que gestores de vendas podem divulgar mais e publicar mais esse ponto, sabe? Isso vai ajudar a atrair esses talentos melhor. E, de novo, ter uma marca forte, uma marca empregadora, um produto que faz realmente sentido. Acho que esse é o primeiro step, assim. E também, assim, saber divulgar nos locais certos, né? Então, Demais. Não adianta sair colocando em todos os sites se a gente não tiver um foco. Concorda, Ludmila? Demais, você precisa adaptar ali o seu principal canal com a sua persona, né? Eu preciso entender qual é o tipo de vendedor que eu quero. A minha empresa é uma empresa mais séria? Eu vou trabalhar field sales, por exemplo, que muitas vezes é um vendedor porta a porta, ou eu vou ter um vendedor enterprise, que eu procuro ele em outro lugar. Então, divulgar em portais, ter uma boa página no LinkedIn, também te ajuda a achar esses vendedores. O que é legal é que cada vez mais surgem novas certificações para o mundo de inside sales, né, qualificando esses vendedores. Então, fazer esse primeiro filtro, essa primeira triagem por essas expertises, onde o vendedor que tirou uma certificação XYZ, às vezes do próprio marketing digital, né, que é um conteúdo ainda muito novo para muitas realidades, né, muitas vertentes e mercados. Então, procurar pessoas que estão interessadas, ou nem procurar, né? Porque aqui a gente está falando sobre atração. Eu acredito muito que a sua empresa possa, às vezes, se vincular com empresas que atraem esse tipo de pessoa, né? Então, grandes portais de conteúdo para vendas e marketing aí, você pode talvez fazer algum tipo de programa com isso. Tem várias comunidades, né? A própria comunidade de vocês, né, Larissa? Ela é um bom lugar ali para procurar talentos. Então, eu acho que você precisa primeiro entender quem você quer atrair, para depois você descobrir como você vai atrair essa pessoa, qual é o pitch ideal, qual é o discurso ideal para atrair, o que é valor para essas pessoas, né? Porque existem talentos com valores completamente diferentes. Às vezes eu tenho um time de vendas ali completamente novo, jovem, que, por exemplo, às vezes eu quero testar uma máquina com pessoas que não têm experiência, mas que fizeram todos os possíveis cursos e tem bastante conteúdo. Então, eu procuro essas pessoas em algum lugar. Tem muitas empresas júnior, né, dentro das faculdades. Isso é fantástico. O pessoal que está lá está muito bem qualificado. Então, atrair o público de acordo com o que você realmente precisa de características já é o primeiro grande passo para uma boa triagem aí, né? Perfeito. E você tocou num ponto que é extremamente relevante e que pode parecer que a gente está falando de contratação em vendas, mas a contratação em si, ela tem uma sinergia muito grande com o processo de vendas, né? Porque a gente vai vender, a gente tem o perfil de cliente ideal, as pessoas que a gente quer, que a gente deseja ter como clientes, e na contratação é a mesma coisa, a gente precisa entender qual que é o profissional ideal, quem que é essa pessoa para a gente poder descobrir como fazer para atrair esse tipo de pessoas para a nossa empresa. E aí a gente entra até no segundo ponto, né? Que a gente sabe que os custos, não só para a gente contratar, mas também para treinar uma equipe de vendas, porque a gente fala muito aqui no Rive, e temos aí junto com o Rive Academy, que é uma plataforma premium de treinamentos, que não adianta simplesmente você contratar a pessoa, ela pode até ser uma pessoa certa, mas a gente precisa ter um processo de treinamento, né? Para manter aquela pessoa ali qualificada e preparada para executar todos os papéis que a gente precisa que ela execute. Isso acaba sendo caro, a gente tem um custo, e a gente precisa justificar esse custo de alguma forma. Então, eu preciso ter um ROI real sobre aquela contratação, sobre aquele investimento de treinamento que a gente vai fazer para essas pessoas. Eu queria perguntar para você, sabe, Ludmila, quais características que você acredita que são importantes na hora que eu ou qualquer empresa for contratar um funcionário para trabalhar com vendas?
Certo. Primeiro você precisa montar a sua engenharia de cargo muito bem montada. O que é aquele cargo? O que você precisa? Desenhar as soft skills e as hard skills muito bem definidas. Como eu falei, existem modelos diferentes de vendas. Às vezes eu vou ter uma venda mais day one ali, né? Que tem um ciclo de venda ali curtinho. Então eu preciso de vendedores mais o quê? Às vezes vendedores com uma oratória mais agressiva, mais desafiadores, vendedores que gostam da agilidade do dia a dia. Aí, por exemplo, às vezes eu vou ter um outro tipo de venda. Se eu estiver falando de uma venda enterprise, ou seja, tickets maiores, vou precisar de competências diferentes. Então, desenhar as competências exatas que você precisa para cada tipo de processo de vendas ou para cada tipo de vendedor é o primeiro ponto, porque é assim que você vai achar um bom talento. Porque não adianta a gente achar o talento perfeito, né? Ninguém tem todas as competências, ninguém tem todas as competências técnicas e comportamentais. Então, você precisa entender exatamente o que você precisa. Então, por exemplo, o que a gente busca bastante são vendedores com accountability, né? Jogam para si a responsabilidade, coachability, que conseguem escutar um feedback e aplicar ele rápido, com uma boa oratória, vendedores curiosos, vendedores que gostam de ouvir, que são empáticos, empatia de verdade, né? Hoje se fala muito sobre o vendedor ter essa competência da empatia, mas na prática mesmo ainda estamos aprendendo a exercer essa empatia. Então, desenhar exatamente as competências comportamentais que você precisa e as técnicas, que é como eu falei na pergunta anterior, entender quais são as metodologias que esse vendedor precisa saber. Será que ele precisa entender de PNL? Será que ele precisa saber de algum método específico? Quais são as técnicas de negociação que esse vendedor precisa conhecer? CRMs, né, que é a ferramenta básica ali para um vendedor conduzir o seu dia a dia. É necessário esse conhecimento? Não é necessário? E tudo isso, esse match entre o talento, o perfil comportamental, o perfil técnico e a sua vaga, esse casar, esse cruzar e achar o percentual ideal, né, desse match, é o grande passo para você conseguir atacar o outro ponto que você perguntou na pergunta, que é o seguinte, como é que eu controlo esse ROI, né? Como é que eu controlo esse desenvolvimento desse colaborador? O que eu gosto de falar é que não adianta você contratar o talento certo, colocar ele na sua empresa e não desenvolvê-lo. Não adianta, isso é dinheiro jogado fora. Então, o que as empresas precisam fazer? Criar um plano de desenvolvimento desse vendedor. Fazer um bom onboarding, por exemplo, né? Que é aquele primeiro momento que as pessoas chegam na empresa e aprendem um pouco sobre a cultura, sobre a função. Então, deixar isso muito bem estruturado, falando da sua persona, do seu público-alvo, explicando o seu produto, seus diferenciais. Existe, hoje em dia, muitas pessoas já conhecem o famoso playbook de vendas, né? Que é a Bíblia ali. Você precisa colocar debaixo do braço e de fato, ler, reler, entender os processos e os métodos. Todos esses pontos, todos esses passos, ele ajuda o novo vendedor a ingressar mais rápido, o famoso ramp-up, né? A rampagem do vendedor, o tempo que ele tem ali de escalada até chegar a uma performance ideal. Então, tudo isso deve ser muito bem controlado, porque se você traz um talento, não o desenvolve, o talento ele pode ou sair porque ele não despertou interesse na sua empresa, porque, poxa, eu achei que eu estava entrando por uma empresa que ia me desenvolver, mas acaba que não. E pode acontecer também dele não alcançar a performance por falta de informação. Então, os líderes de vendas, gestores, coordenadores, enfim, não importa. Até mesmo Sales Enablement, né, que é a nova função aí, que é o famoso trainer, que hoje chama Sales Enablement, essa pessoa precisa muito ter essa estrutura bem definida. E não adianta, Larissa, o que eu vi muito, e eu cometi esse erro várias vezes por anos, é o seguinte, entrou uma pessoa nova, um novo colaborador, e a gente quer socar nessa pessoa todo o conteúdo que a gente sabe. Não adianta fazer isso. Você precisa desenhar qual é a jornada do seu colaborador. Qual é a informação que é necessária para ele no primeiro mês? Qual é a informação necessária para ele no primeiro dia, talvez? Nas primeiras semanas, nos primeiros 3 meses? Não adianta eu explicar para um colaborador que acabou de entrar na empresa as estratégias a fundo, porque a pessoa ainda está ali naquele momento de encantamento, de entender o seu produto. Então, uma dica que eu dou e que funcionou muito bem para a nossa realidade é você desenhar muito claro qual é a jornada do seu vendedor dentro da sua empresa, quanto tempo você gasta com ela e o que você espera de resultado.
Então, a gente sabe que, por exemplo, chegou um novo vendedor. O que ele precisa entender? Ele precisa entender seus valores. Ele precisa, além dos valores da empresa, o que você está vendendo, qual é a proposta, o que isso muda no mundo, por aí vai, né? E aí, se for uma empresa de tecnologia, ele precisa entender a fundo o software. Se for um produto, ele precisa entender a fundo aquele produto. Diferenciais, características, vantagens, benefícios. Ter, talvez mesmo no playbook, um dicionário de objeções, né? O que esse vendedor vai encontrar na primeira ligação? O que um cliente pode falar com ele ou não falar, né? Então, entender, ter ali mapeado os concorrentes de forma clara, criar uma tabelinha de quais são os diferenciais do concorrente para a empresa, para o produto, entregar essas informações ajuda, assim, 1000% o vendedor a escalar o seu processo de venda e alcançar a sua performance. Então, ainda falando sobre ROI, o que eu acredito é isso. Atraia o talento certo, desenhe o seu cargo, desenhe as competências exatas que você precisa, cheque elas durante o processo seletivo. Aqui a gente usa o nosso teste de perfil comportamental Profiler, que ajuda a gente a dar esse match, né, entre as competências que eu preciso e a minha vaga. E durante o processo seletivo, a gente encaixou mais algumas outras etapas que ajudam a gente a checar isso. Então, por exemplo, a gente faz o roleplay, que é a famosa simulação de vendas ali. Eu dou um caso para a pessoa, peço ela para estudar, envio alguns conteúdos, porque nem todo mundo sabe todas essas metodologias de vendas, dou um tempinho para ela estudar, e aí a gente faz um roleplay junto. E aí eu tenho ali um checklist do que eu vou avaliar nesse roleplay. Assim, todo o meu time de gestão está muito bem preparado para conseguir fazer um processo seletivo de igual para todo mundo. Então, será que o que a gente está olhando? A gente está olhando um bom português? A gente está olhando uma boa contorno de objeção? A gente está olhando quanto que essa pessoa faz uma venda desafiadora ali? Quanto que ela provoca o cliente? Quanto que ela implica? A gente está olhando se essa pessoa fala mais ou fala menos que o cliente, que o contato, né? Na verdade, o lead ali. Então, deixar esse checklist pronto ajuda muito a ter um processo seletivo muito mais assertivo. E a gente também tem uma etapa de videozinho, conhecendo a pessoa ali, que é muito legal, né? Que ali é o espaço da pessoa estar livre, ela está em casa, ela fica mais solta, então ela conta alguma coisa, peculiaridade sobre ela, o que é muito legal, porque não são currículos, né? São pessoas. Eu preciso conhecer as pessoas. E mais do que o LinkedIn, aquele tanto de curso e tudo que a pessoa publica, né, que é a famosa vitrine do mundo profissional, eu preciso entender quem é aquela pessoa, se ela tem um fit cultural com a minha empresa. Aqui na Solids a gente tem uma etapa super legal de fit cultural, que é o seguinte: não adianta você atrair aquele talento que tem todo o perfil, mas não vai de acordo com os propósitos e princípios e valores da sua empresa, porque isso vai se chocar em algum momento. Então, todas as pessoas, antes de ingressar aqui na Solids, elas passam por um processo de fit cultural. A gente tem os guardiões da nossa cultura, no comercial e em toda a empresa, e essas pessoas fazem alguns desafios com essa pessoa em um papo. Então, avalia o que é valor para aquela pessoa, se ela está de acordo. Então, isso já faz muita diferença, né? Isso faz toda a diferença. Então, acho que é um pouquinho disso tudo que eu falei. São as boas práticas aí. Com certeza. E olhando para isso tudo e para toda essa dificuldade que a grande maioria das empresas tem em encontrar esses talentos e descobrir durante um processo seletivo se essa é realmente a pessoa, quais características ela tem que observar nesse meio tempo, a gente entra num segundo ponto, né? Igual você nos contou que você saiu de 50 para... Perdão. 5 para 80. Você nos contou que você saiu de 5 para 80 colaboradores. Um time de vendas de 5 para 80 é muita coisa. E a gente entra num, talvez, segundo problema que muitas empresas enfrentam, que é o alto turnover em vendas. A rotatividade muito grande de profissionais de vendas. Eu queria que você contasse para a gente como continuar crescendo a estrutura e, ao mesmo tempo, garantir a retenção desses talentos dentro do time. Certo. A rotatividade é um desafio em qualquer cenário, né? Existem empresas que estão com esse desafio mais latente durante o dia a dia, existem setores que estão com isso mais latente, e o setor comercial é um deles, assim como o setor de tecnologia. E o plano assim, que a gente montou para conseguir reter esses talentos é trabalhar bastante a nossa cultura comercial.
Aqui a gente coloca pessoas que têm realmente a ver com a gente, que enxergam que o que a gente tem a oferecer realmente é valor para essa pessoa. Então, por exemplo, aqui na Solis, um dos nossos principais valores para o time de vendas é o quanto que eles crescem em conhecimento. Toda a nossa liderança é muito bem alinhada para levar conhecimento e elevar o nível de conhecimento e profissionalismo de todos os nossos vendedores. Então, isso é o primeiro ponto que a gente trabalha, a retenção. Porque todo mundo quer estar em um lugar que você cresce, não é verdade? Todo mundo procura estar em uma empresa que está crescendo o tempo inteiro. Então, a primeira coisa é a cultura comercial muito forte, uma cultura de conhecimento. A segunda coisa é deixar muito claro quais são as estratégias da empresa. Quais são as estratégias que a empresa tem, quais são as estratégias, quais são os objetivos com aquele setor, onde o setor pode chegar, será que o setor vai crescer ainda, será que ele vai ficar pequeno, será que ele vai ficar médio? Deixar isso claro para os vendedores, para que eles tenham vontade de participar desse crescimento e desenvolvimento também, trabalhe um pouco de retenção. Claro que montar um bom plano de carreira, né, para a pessoa dentro da empresa, para ela enxergar quais são os steps que ela pode galgar até chegar em um nível que ela quer e seguir uma carreira em Y ou não, né, que é uma carreira de especialista ou uma carreira de gestão, e deixar isso claro para um colaborador, para que ele persista ali, ele enxergue os benefícios de estar dentro daquela empresa, mas mais que tudo isso, ter uma liderança alinhada com os objetivos da empresa. A liderança é o principal ativo. Dizem por aí, né? Muitas pesquisas falam que as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do líder. Não sei se você já ouviu essa premissa aí. E aí, é deixar muito claro e muito bem alinhado essa liderança, sabe, Larissa? Porque se a liderança tem os valores muito bem alinhados, os KPIs são muito bem alinhados, o colaborador sabe exatamente o que ele precisa fazer, ele consegue controlar até mesmo a pressão, não é verdade? Não fica aquele negócio, estou correndo no escuro, socorro, o que eu faço? Se eu não bater meta, se eu bater, o que acontece? Então, deixar tudo isso muito bem alinhado e estratégico ajuda muito as empresas a reterem esses colaboradores. A famosa transparência, né, Ludmila? Isso aí. E, assim, a gente vê muito em vendas um caminho para promover a evolução desses profissionais sendo os feedbacks, né? Tanto feedbacks de call, feedbacks ali de uma cold call, feedbacks de apresentações de proposta e por aí vai. Só que, em contrapartida, a gente sabe que o feedback ele pode ser tanto positivo ou negativo e muitas vezes ele pode ser mal interpretado. E eu queria que você contasse como trabalhar esse feedback para conseguir gerar melhores resultados para o time e, consequentemente, para a empresa. Muitas pessoas me perguntam, Lud, como que você conseguiu sair de 5 para 80? E o que é mais legal é que no time da Solis não existe conflito por falta de ética. Eu nunca tratei esse tipo de coisa em 5 anos. Por quê? A gente criou uma cultura muito forte de feedback, onde todo mundo se dá feedback. Pare e se dá um feedback o tempo inteiro. Seja ele um feedback técnico, onde eu acabei de ouvir uma ligação, eu estou sentada do seu lado, ouvi uma ligação e queria te reportar, falar, olha, nisso aqui você mandou muito bem, isso aqui pode ser diferente. Seja ele também os feedbacks, como eu falei, eu acho que para você reter um talento, você precisa mostrar para ele que você está desenvolvendo essa pessoa. E ouvir calls e dar feedback tem que ser uma rotina diária mesmo, de todos os gestores de vendas. Mas não só do gestor de vendas. Entre pares, isso também deve acontecer. Por quê? Você tira o peso daquela palavra de um gestor, coloca ele para um par, e o colaborador entre pares, eles conseguem se ajeitar melhor e falar, olha, na prática eu faço desse jeito, pode ser de outra forma. Então, criar essa cultura e promover essa cultura, o que me faz? Em vez de eu centralizar em uma só pessoa, que é aquele gestor, um coordenador, um feedback para ele dar para muitos, acontece um feedback constante de muitos para muitos. Então, eu consigo ter a escala no conhecimento, que é muito legal. E aí, trabalho o tempo inteiro isso, né? O coachability. Aplicar ali o que alguém está te passando, aquele feedback. E trazendo um pouquinho para o comportamento, Larissa, a gente pratica muito o feedback por perfil comportamental. Existem os 4 perfis comportamentais, né? Comunicador, executor, planejador e analista. E cada pessoa recebe o feedback e consegue absorver o feedback de uma forma diferente da outra.
Existem pessoas que precisam que você explique, tá, de onde surgiu, passo a passo, o que ela deve fazer, por que você percebeu isso. Tem pessoas que não, já querem ser prática, fala para mim o que tem que ser, seja rápido, objetivo, transparente, doa quem doer, na verdade. Tem pessoas que já são mais assim, se você der um feedback só negativo para ela, você vai murchar aquela pessoa, então é necessário usar a prática ali, às vezes no feedback sanduíche, que é o famoso feedback aí, né, positivo, a desenvolver, positivo de novo. Então, você precisa entender de pessoas. Para dar feedback, você precisa entender de pessoas. Não adianta dar o mesmo feedback, a mesma forma de feedback para todo mundo, porque ninguém é igual. Você precisa entender quais são os valores para aquela pessoa. Porque o feedback, o maior objetivo dele é desenvolvimento, não é verdade? Então, o seu objetivo não é passar uma bronca, não é reclamar do trabalho da pessoa, não é isso. O seu objetivo é pegar aquela pessoa e elevar ela de patamar. Então, você precisa falar com ela a linguagem que ela entende. Será que essa pessoa é auditiva? Será que ela é visual? Será que ela é sinestésica? Será que eu, como líder, posso aplicar o jeito que essa pessoa absorve o feedback? Como que ele vai ser muito mais funcional, na verdade? Tem gente que não precisa de um mapinha depois do feedback, né? Tá, eu me resolvo daqui, eu me toco daqui, eu vou dar um jeito, eu corrijo, ou eu ajusto esse ponto comportamental ou técnico. Já tem pessoas que precisam de um mapinha, tá? Então tá, você acabou de me dar esse feedback. E agora? Então, cabe o líder entender quem são as pessoas que precisam do mapinha, quem são as pessoas que têm que ser mais direto, que não adianta rodar, na verdade. E eu acho que a cultura do feedback, quando ela sai da liderança e ela passa para pares, todo mundo cresce junto. Por quê? Acaba que o feedback é algo que você leva para a vida, né? Às vezes você dá um feedback num amigo, num relacionamento, para um pai, para uma mãe, na verdade. A gente só não chama de feedback, a gente chama ali de uma DR, talvez. Mas sim, é verdade, essa boa prática de entender que as pessoas são diferentes e que cada um absorve de forma diferente, ela faz as pessoas evoluírem não só como profissionais, mas como pessoas. Por isso a gente acredita muito nessa cultura. Muito, muito mesmo. Com certeza. E assim, ter essa cultura, a gente vai estar compartilhando feedbacks diferentes, né? Porque às vezes, dentro de uma mesma situação, eu e você vamos interpretar de formas completamente diferentes, e o feedback de nós duas pode chegar em uma terceira que é ainda mais diferente do que as duas que a gente viu. E assim, Ludmila, a gente fala muito hoje, né, depois aí do Receita Previsível, de previsibilidade em vendas, né? E quando a gente vai falar de contratação, de profissional, de pessoas, a gente sabe que isso fica um pouquinho mais difícil da gente prever certas atitudes, certas coisas. Você acha que a falta de previsibilidade no desenvolvimento de talentos pode atrasar o crescimento? Com certeza, eu vivi isso lá nos meus primeiros anos na prática. Eu acreditava que eu contratava um talento certo, que ele ia se desenvolver sozinho, que não precisava dar muita diretriz, afinal, eu contratava muitas pessoas com experiência, então eu tinha consciência que elas viriam com a bagagem delas e fariam dar certo. Só que não é assim. As empresas são diferentes, os produtos são diferentes, né? Então, de novo, eu vou bater nesse ponto. Não adianta você contratar um talento e não desenvolver. Não é verdade? E não adianta você contratar um talento, desenvolver e não criar um plano de retenção. Porque o que mais dói é quando você desenvolve, você acha aquele talento, você lapida ele e ele vai para o mercado. Isso dói muito, isso dói demais, a gente sabe disso. Por isso que não adianta gestores de vendas focar só em uma das vertentes, um dos pilares. Os pilares são atração, retenção e desenvolvimento. O tempo inteiro, em gestão de pessoas, em gestão comercial, enfim, não importa o setor, é necessário olhar para esses 3 pilares. Até para que você tenha essa previsibilidade de crescimento, entende? Então, pensando ali no ponto de atração, como que a gente traz essa previsibilidade? Como é que a gente sabe que alguém vai dar certo, né? Primeiro, são pessoas. Pode ser que a outra pessoa não queira que dê certo, mas você precisa criar processos e mecanismos para que qualquer pessoa consiga dar certo desde que ela queira do outro lado, né? É um casamento, não adianta também só ser do lado da empresa. Então, a primeira coisa é ter certeza que você contratou o talento certo. Ter certeza que o percentual do match é o que você precisa. Não contrate mais no escuro. Não contrate apenas por currículo. Contrate as pessoas por comportamento. A cada 10 pessoas, 7 são demitidas por comportamento.
Então, não caia nessa. Então, entenda o comportamento, entenda as soft skills, as hard skills, entenda de verdade e aprofunde isso e case com o seu match. Segunda coisa, crie um bom plano e avalie e rode um PDCA nesse plano. Porque você vai ter perfis diferentes que vão ter ciclos diferentes de pessoas. Por exemplo, se eu contratar uma pessoa que é inexperiente, eu criei todo um plano, uma jornada desse novo colaborador, o famoso onboarding, né? Então, criei 5 dias, supondo, tá? Se eu contratar uma pessoa que é experiente, que já veio até de outra máquina de inside sales, o resultado dessa pessoa no final vai ser completamente diferente de uma pessoa que nunca trabalhou com vendas, não é verdade? Então, eu preciso entender e rodar PDCAs com pessoas diferentes para eu chegar no senso comum. Isso vai me trazer total previsibilidade. Depois que eu coloquei essa pessoa em campo, o que vai me ajudar a trazer essa previsibilidade, o terceiro ponto aí, é o quanto que eu faço treinamento e desenvolvimento, coaching com essa pessoa. Coaching em vendas tem que ser regra para o setor comercial. Você precisa entender, e aqui na Solids a gente tem 2 vertentes de coaching. Você tem um coaching mais técnico e você tem um coaching mais voltado para a pessoa, né? Mindset, objetivos e por aí vai. É muito importante falar disso com o seu vendedor. Porque são pessoas, são objetivos, elas também têm desafios. E, querendo ou não, vendedor, grande percentual dele como pessoa é mindset, não é verdade? Se não tiver com mindset firme ali, se não souber para onde quer ir, quais são os objetivos, o otimismo do processo de vendas, ele não vai virar um profissional de altíssima performance. Então, esses 3 pontos, contratar por comportamento, criar uma jornada ideal e acompanhar por meio de coaching é o que vai te trazer previsibilidade se essa pessoa vai dar certo ou não no processo de vendas. Certo? Com certeza. Excelente explicação, Ludmila. E até indo, continuando a fundo nessa questão, tanto da previsibilidade quanto no crescimento previsível de profissionais, né? Analisar as políticas, valores e missões, você acredita que estão de acordo em como melhorar nesse quesito? Então, Larissa, eu acredito muito. Quando a gente fala de missão, visão e valores, a gente está falando de um pedacinho de cultura, né? E desde o início dessa conversa aqui, a gente está falando desse ponto, cultura. Analisar tudo isso, estipular uma cultura, seus ritos, rituais, seus heróis, é básico para conseguir ter um time muito engajado. Porque a cultura, ela trabalha não só a retenção, mas o engajamento. Quanto mais meu propósito está alinhado com a cultura da empresa, e produtivo eu sou. Então, eu acredito que faz total sentido essa estratégia. E, de novo, eu bato na mesma tecla. Se não for top-down, não funciona. Então, precisa ali da última gestão entender e estar alinhado com essa cultura que o comercial desenhou. Não adianta também, e eu vejo isso acontecer muito com vários gestores que eu converso, o comercial criar uma cultura diferente da cultura da empresa. É como se fosse um corpo, né? Dentro da... Não sei, é um negócio meio, tipo assim, aquele pessoal é diferente. Claro que cada setor vai ter traços de culturas diferentes. Óbvio, isso acontece. Mas a cultura, ela deve partir dos mesmos princípios e valores. Todas as culturas. Claro que cada um com as suas peculiaridades. Você concorda? E, então, eu acredito muito que trabalhar esse ponto de missão, valores, quais são os heróis, como que você está mostrando para o seu time? Qual é a referência do seu time? Como que você premia? A cultura é feita por quem você premia e por quem você demite. Meu CEO fala muito disso. Então, será que eu estou mantendo pessoas que não faz mais sentido comportamental e de entrega no meu time? Qual é o recado que eu estou mandando? E as pessoas que fazem sentido, que são diferenciais, será que eu estou promovendo elas ao grande herói ou heroína no setor? Quais são os ritos e rituais que eu tenho criado que são associados a uma equipe de altíssima performance? Todo mundo fala, né? Meu Deus, como que eu faço para ter um time de alta performance? Você precisa criar ritos e rituais para isso. Por exemplo, as daily meals, né, onde cada um fala ali os seus KPIs, seus KPIs, indicadores, depende de como que a sua empresa está usando essa nomenclatura. Se você criar essa cultura onde as pessoas entendem, é uma cultura da transparência, onde você sabe que o seu colega está com um KPI abaixo ou acima do seu, onde você promove ali conhecimento também, que você traciona mais ainda o desenvolvimento do seu colaborador,
eu acredito muito numa cultura do conhecimento, porque quanto mais conhecimento você dá para alguém, mais aquela pessoa se desenvolve, mais retorno você vai ter para sua empresa. E eu acho que envolve muito aquele gatilho da reciprocidade, né? Poxa, e ele funciona não só em vendas, mas com o colaborador e com a gente como pessoa. Na verdade, a gente se sente super grato por estar em uma empresa que está investindo na nossa carreira, no nosso conhecimento. Então, trabalhar todos esses pontos, missão, visão, valores, os pontos aí de como estabelecer uma cultura, os ritos, rituais, heróis, deixar isso claro, criar alguns pontos. Por exemplo, aqui na Solis, a gente criou o rei e a rainha do mês. O que a gente fez? A gente comprou uma coroa de rei e rainha e a gente pegou uma linha de nylon de pendura e todo mês esse símbolo ele roda para as pessoas elas que votam que vai ser o novo rei e rainha. Então todo mês muda. E esses reis e rainhas que ganham, eles ganham porque eles são inspiração de comportamento. Então, o próprio time criou o seu herói por mês ali e a gente bota isso como exemplo, amarrando a coroa em cima da mesa da pessoa. Então, todo mundo que passa na empresa sabe que aquela pessoa é uma referência de alguma forma para o comercial daquele mês. Então, criar ideias assim, às vezes são ideias simbólicas, mas que faz todo sentido para a pessoa. Ela vai lá, publica no LinkedIn dela, ela se sente grata, ela demonstra o quanto que ela tem crescido profissionalmente. Tudo isso trabalha um pouco dessa retenção, engajamento, produtividade, né, que é um pouco forte aí. Com certeza. E para finalizar, Ludmila, eu queria saber se, assim, de tudo que a gente já falou, tem mais alguma coisa, alguma consideração final que você queria fazer sobre esse assunto? Sim, eu acho que um último ponto que eu acho que eu não falei ainda é um pouco sobre cuidar da inteligência emocional do seu time. Existe aí também um novo tema sobre agilidade emocional, né? Quanto que a gente se adapta rápido a essas novas vivências e experiências. Um time de alta performance e trabalhar um pouco dessa atração do talento é muito focado nisso também, sabe? É o quanto que você, empresa, vai mostrar para aquele talento que ele vai ser uma pessoa saudável ali dentro da sua empresa. Que você preza também pelo bem-estar daquele candidato, daquele novo colaborador. A gente vê por aí muitas startups, empresas de tecnologia, não só de tecnologia, mas muitas indústrias também, que estão fazendo essa transformação para o mundo digital das vendas, né? E algumas têm esse employer brand, essa marca empregadora muito clara. Você olha para algumas marcas e fala, essa marca aqui é a marca da pressão, essa aqui é a marca da galera descontraída, essa aqui é a marca dos estudiosos. Então, tomar um pouco de cuidado com isso na hora que você for posicionar a sua marca, porque vendas é uma profissão de muita pressão. Fato, a gente trabalha com metas, né? A gente tem objetivos e as metas tendem a zerar quase todos os meses, dependendo do modelo de vendas. Então, é desafiador, precisa ter resiliência, precisa trabalhar um mindset, precisa trabalhar esse ponto da inteligência emocional, sabe, Larissa? Então, eu convido os RHs, os diretores de vendas, a entender como as pessoas são, qual é o perfil comportamental dessa pessoa, como ela funciona, quais são as competências, quais são os pontos a desenvolver. Tem isso muito bem mapeado para você não exigir da pessoa uma competência que você já sabia desde o processo seletivo que ela não tem. Não é verdade? Você ter um mapa em mão das competências comportamentais e técnicas de cada um dos seus novos colaboradores vai te ajudar a traçar um plano de treinamento e desenvolvimento assertivo. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Que é esse famoso ditado aí. Poxa, será que não é melhor talvez fazer um job rotation e alocar essa pessoa para um lugar que ela tem o talento para aquilo? E essa pessoa às vezes deslancha, né? Então, o meu convite final aqui é que os gestores de vendas, os RHs, comecem a olhar para as pessoas e comecem a entender quais são as competências. Não contrate mais só por currículo, contrate por comportamento. Isso vai fazer toda a diferença e vai te dar a diretriz exatamente do que você precisa fazer com esse talento quando ele entrar dentro da sua empresa. Porque esse é um grande desafio, né? Chegou alguém, meu Deus, será que essa pessoa é ágil? Será que não é? Será que ela é detalhista? Será que ela não é? Essa pessoa está muito quietinha, será que ela não está gostando? Poxa, é muito melhor você entender o perfil comportamental dela, ter o raio-x ali em mãos, entregar para os gestores, né? Muitas vezes a gente esquece de munir esses gestores com informações ricas para que eles consigam desenvolver aquele talento.
Quanto tempo um gestor demora para conhecer um talento? Às vezes 2, 3 meses. Agora, nesse momento aqui, muitas empresas vão aderir o home office, né? Então, você não tem mais o tato ali com a pessoa. Você tem os encontros online. Como é que você vai saber para você entender qual é o comportamento, quais são os valores, a distância, ainda sendo que já de perto é desafiador, não é verdade? Então, eu convido aí os RHs e os gestores a conhecerem um pouco mais os talentos, mapeando mesmo o perfil, dando esse match, entendendo exatamente quais são as competências que precisam ser desenvolvidas ou que estão bem desenvolvidas também, para aproveitar, né? Às vezes a gente foca muito nessas competências que precisam ser desenvolvidas, martelando ali, sendo que existe uma gama de outras competências que estão super bem desenvolvidas, que você pode tracionar ainda mais um talento. Bom, acho que é isso, as considerações finais. Perfeito, Ludmila, queria te agradecer muito, agradecer também a todos que estão aqui com a gente, viu? E quero abrir um espaço para você deixar aqui seu LinkedIn, para o pessoal te conhecer melhor. Legal, pessoal. Então, eu sou a Ludmila da Solis, gestora comercial aqui. Meu LinkedIn é Ludmila Fernandes. O site da Solis, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa metodologia, da nossa ferramenta que vai te ajudar a contratar mais certo, é www.solis.com.br. Eu convido vocês aí a fazer um teste, a conhecer um pouquinho mais do mundo de gestão de pessoas, de People Analytics, né? Da inteligência sobre pessoas para tomar decisões mais assertivas. Excelente, Ludmila. E para quem também não me conhece, não conhece a Rive ainda, plataforma líder em Sales Engagement no mercado, viu? Como eu disse no início, eu sou gerente de uma comunidade, então vou deixar também meu LinkedIn aqui para vocês. E quem quiser fazer parte da nossa comunidade de vendas, é só acessar o salesheroes.rive.co. É uma comunidade gratuita, um ecossistema aberto para a gente poder discutir todos os assuntos relacionados à venda. Se vocês tiverem interesse em participar, também vai ser um enorme prazer ter vocês lá com a gente, viu? É muito legal, eu faço parte, pessoal. Isso mesmo, a Ludmila está lá com a gente. Quem tiver mais dúvidas, aproveita, entra para a comunidade, já marca ela lá para ela poder responder também para vocês. E continuem ligados que a Semana de Marketing e Vendas ainda não acabou. E para completar, se você ficou aqui com a gente e gostou, já faz um story no seu Instagram, marca aí o @clint.digital e a hashtag é SMV20 e até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Tá precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.